Olá, seja bem-vindo nessa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou discutir nessa lição número 92, nessa série que eu estou indo, sobre a interface do princípio inteligente e as plantas. Vou discutir, assim, dar um resumo de onde é que eu vou enveredar para que vocês possam entender. Eu venho discutindo desde o início que a planta tem princípio inteligente e trouxe algumas evidências científicas para mostrar que ela tem princípio inteligente. Trouxe várias evidências, mas também eu trago as evidências que eu vou mostrando que ela tem a planta, como eu fiz aqui esse desenho, tem o vegetal que tem aqui o seu corpo etérico, aqui o corpo perispiritual, o corpo somático, o corpo mental, e aqui o corpo do inconsciente puro, inconsciente passado e inconsciente atual. Então eu fui abrindo uma discussões como é que essa informação vem do princípio inteligente até aqui. Como é que isso acontece? Então eu fui trazendo algumas discussões, eu discuti numa oportunidade o modelo William Thaler, que eu peguei, que é um professor de Stanford, que ele pega o cálculo do Albert Einstein, que é a energia que na velocidade da luz multiplicada ao quadrado, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que ele pega e faz a raiz quadrada disto, agora trazendo -1 para a raiz quadrada e faz um modelo matemático. Ele cria o primeiro modelo matemático para falar do corpo etérico, do corpo perispiritual, que ele chama a atenção que aqui a planta está sendo analisada na velocidade da luz, que é o espaço-tempo positivo. Ele chama da necessidade da discussão velocidade acima da velocidade da luz, o espaço-tempo negativo. Então ele traz a primeiro modelo matemático para que nós pudéssemos discutir sobre isto. Teve uma passagem que eu trouxe a discussão do holograma, que mostrei que o holograma, que pega uma maçã e bate a fotografia com raio laser e você vê a maçã em todas as dimensões. Pega a fotografia dessa maçã, feita com laser, corta 50 pedacinhos e cada pedacinho tem o retrato da maçã inteira. Eu tentei explicar como é isso, o holograma, como se fosse uma interface entre um padrão de interferência entre as ondas que vêm do perispírito e as ondas que vêm daqui. Ele bate, as duas formam um padrão e formam um holograma. O holograma é algo que abre espaço para discussão dessa interface do princípio inteligente e as plantas. Eu fui trazer também uma discussão das disjunção das plantas, que eu peguei esse modelo do Hernani Guimarães, ele mostrando o corpo vegetal, ele separando o corpo vegetal da parte perispírita do corpo vegetal e a parte do corpo vital, o corpo etérico da planta, separando, mostrando as cargas positivas e negativas, inclusive para formar o ectoplasma. Eu trouxe num vídeo essa discussão. E até mostrei o cordão prateado e o cordão dourado que existe em todos os seres viventes, que é formado desde o início, na hora que vai ser formado, que está gerado num processo de embriogênese, vai mostrar isso. E ele mostrando que ela também tem cordão prateado. Só que a planta normalmente não se afasta, não é igual um espírito humano que sai e vai para longe. Ela fica normalmente, o princípio corpo vital fica muito junto do corpo mental. Mas ela pode sair e, se ela quiser, pode fazer esse processo. A disjunção das plantas foi um processo de discussão. Nós trouxemos também a discussão da interface das mitose e meiose, e eu chamei a atenção das fases que tem a prófise, metáfise, anáfise e telófase, as fases da mitose. Só que antes de começar tem uma interface em que
os cromossomos, é como se estivesse dançando. Essa interface, a face, é a hora que o princípio inteligente vai agir, porque o princípio inteligente age nas plantas, no núcleo, no núcleo dela, no nucleolo que ela vai agir, que eu vou mostrar daqui a pouco essa figura. Eu peguei estudar o corpo espiritual, o modelo anatômico não, um modelo de você pegar do átomo atômico, de um átomo comum. O modelo mais usado hoje é o de Bohr-Sommerfeld, que normalmente é o núcleo positivo e as cargas elétricas negativas. Mas esse modelo nós podemos levar para o corpo espiritual, porque o corpo espiritual ele funciona, o perispírito, na antimatéria. E a antimatéria é o contrário, onde é positivo aqui é negativo e o contrário. Então a antimatéria, os átomos é como se tivesse um tamanho maior, por isso que eles têm uma frequência diferente da nossa, essa antimatéria. Mas esse corpo da antimatéria, que eu peguei esse material da antimatéria, trouxe do Jorge Andréa para discussão aqui, que criando esse modelo, e depois eu peguei o modelo que o Hernani trouxe para o corpo mental, que não foi assim que o Hernani fez, eu fiz uma adaptação desse modelo. Então o corpo mental é como se vai dar origem ao corpo perispiritual, e o corpo perispiritual vai dar origem ao corpo vegetal. Então tem modelos aqui, esses modelos que pode ser discutido, a frequência de cada um átomo desse tem modelo. Dentro do núcleo tem muitas partículas, do núcleo, centenas de partículas discutidas. O meso, que foi a discussão na época que fazia essa união no núcleo, hoje se sabe que quem faz a união é o corpo, é a energia forte, nuclear forte, que faz essa união aqui no núcleo do átomo, aqui físico, mas faz a união no átomo do perispírito e faz a união no átomo do corpo mental. Então abriu uma discussão sobre o perispírito e o psicossoma, para a gente poder entender esse mecanismo. Agora, como é que uma planta vai fazer essa viagem imensa, lá do corpo até chegar na célula, até chegar no núcleo da célula e vir passar informação? Como é que vem essa informação aqui? Ele pega aqui o DNA que está aqui dentro, ele pega o gene aqui e vai agir nos genes, porque ele vai agir nos genes nesses materiais que ele tem aqui, dentro do núcleo, do átomo. Ele pega e dá ordem do núcleo para vir até o citoplasma. Então sai o RA mensageiro do núcleo, dado pelo gene, e vem até o citoplasma. Dizer às vezes para o ribosoma fazer tal substância, juntar tal aminoácido, fazer isso e começar o processo de evolução ou o processo de complexidade química, bioquímica, física. Agora, como é que vem a informação até aqui? A informação pode vir aqui por vários caminhos. Por exemplo, a luz, que é base. A luz ela pode formar corpúsculo ou onda, ela pode formar onda ou partícula, e a luz é que vai formar no átomo aqueles corpúsculos que vai dar origem aos prótons, ao nêutrons e assim por diante. Então aqueles corpúsculos que a luz dá origem para isso, mas às vezes a luz percorre todos esses seres, inclusive chega no corpo etérico e passa pelos canais mediastinos, aqueles canais dos canais de acupuntura, e vai chegar até aqui, às vezes vem na forma de luz, às vezes vem em forma de luz, fótons de luz. Às vezes ele pode, antes, no meio do caminho, ter transformado numa frequência elétrica e chegar na forma de frequência elétrica. Ou pode vir na forma magnética, porque a forma magnética também atinge aqui. Só que a forma magnética, na maioria das vezes, ela não é entendida, porque o magnetismo nós ainda estamos longe de entender. Porque você pega no ímã, passa a mão no ímã, você não vê nada, mas ao mesmo tempo tem um campo ali, e esse campo magnético também é um caminho de passar. Então nós temos caminhos aqui, caminho da luz,
caminhos magnéticos. Esses caminhos magnéticos, que eu ainda vou discutir ele de novo, você pega e eles fazem experiências com homens sensitivos, para você estudar o magnetismo do sensitivo, e você não encontrava pelo menos o campo magnético na mão dos sensitivos, embora hoje tenha aparelhos sensíveis que já está começando a acusar campo magnético. Mas você pega uma planta, um sensitivo, tem experiências dessas confirmadas, ele faz com que acelere o processo da clorofila, aumente a clorofila com a mão magnética, com a imposição de mão. Como também com a imposição de mão você faz o caminho de aumentar a hemoglobina. Hemoglobina que tem, aí você diz, o magnetismo, a hemoglobina tem ferro, dá para você discutir isso. Mas o magnésio é o prelúdio do que vai ser depois esse campo magnético no sangue. Então o que acontece? Tem informações que vêm via magnética até chegar embaixo, como tem via luz chegar até embaixo, como tem caminhos que passa pelos chakras que ele vem fazer esse caminho para chegar até embaixo, como tem caminho feito pelos canais de acupuntura, que vai chegar até embaixo. Mas tem caminhos ainda que usa a água como um bom transdutor. E a água é boa, porque a água, por exemplo, você espalha a água, o corpo todo da planta, quase toda é água, mas também dos seres humanos, dos animais, quase toda é água. Você pega a água é um bom condutor. Você pega, por exemplo, numa experiência de florais de Bach, que é feito com planta, ele pega a flor que é a parte talvez mais vital, mais corpo vital da planta, e ele pega o Bach numa informação mediúnica, ele pega 30 e poucas plantas, flores, e bota na água e fica no sol. E aquela água recebe a frequência dessa flor, é como se ficasse a mensagem energética da flor na água e ficou impregnada através com também os fótons do sol. E isso ele vira medicamentos para agir no campo, no corpo etérico e agir no perispírito, porque ele trabalha sobretudo com as emoções. Você veja, a água serviu de mecanismo para isso. E o sol, como essa luz do sol que atinge todos os seres, porque todos na Terra são viventes, depende do sol. A planta, com a fotossíntese, ela fabrica o alimento que nós precisamos, ou fabrica o alimento que o animal precisa, ou ela precisa, nós precisamos. Todos se alimentam dela. O sol faz isso, mas o sol do ser humano também entra na pele, entra pelo olho. Ele tem o fenômeno de fotossíntese que é bem estudado pela planta, como é que esses fótons do sol chegam. Mas, ao mesmo tempo, esse sol tem uma vitalidade que nós ainda desconhecemos, nós ainda não entendemos. Quando Bach pega esse estudo do sol e junta com a frequência das flores, ele abre um leque de discussão para a gente olhar como um canal, um caminho que traz esse processo. Outro caminho que traz, e nós também vamos trazer a discussão nessas interfaces, é o caminho das frequências dos cristais, principalmente os cristais de quartzo, que é muito estudado. Você pega os cristais, quando o ser primitivo, o princípio inteligente se une com o princípio material, uma das primeiras coisas que ele faz, quando se une na substância química inorgânica, ele trabalha com a geometria, com as formas, trabalha com os cristais, formando cristais. Os cristais é como se fosse... Ele tem já algo diferente da parte inorgânica. Os cristais, você pega um cristal líquido, você joga um cristal sólido, os outros daqui a pouco tudo imita aqueles cristais. Os cristais também, a frequência dele bate frequência da luz, frequência magnética, frequência elétrica, ele responde. Esses cristais são ainda pouco estudados. Tem cristais nas células,
tem cristais em várias partes do corpo. O cristal mais bem estudado ainda é o da glândula pineal, que o Dr. Sérgio Felipe pega, estuda vários cristais dessa glândula pineal, que você traz. Os cristais é também um caminho da gente entender essa interface. Então nós vamos entender essa interface e entender como é que as informações vão saindo de um campo para outro. Como é que ela sai? Você veja, o corpo etérico, ele tem chakras, mas o perispírito também tem chakras. O corpo mental também tem chakras. Nós precisamos entender isso. São filtros diferentes que fazem o chakra funcionando como se fosse um ventilador de teto. Ora, como se fosse um transformador. A frequência vem e ele transforma para baixo ou para cima. Depende, igual o transformador de luz que vem da usina até chegar à nossa casa, ele passa por várias transformações. Ele acontece aqui, várias transformações. Então já existe evidência científica para discutir esses assuntos. É esses assuntos que eu vou trazer agora nesse fim. Eu estou trazendo muitas informações ligadas com essa compreensão dessas interfaces. Então nós vamos discutir a interface da água, vamos discutir a interface do campo magnético, do campo elétrico, do sol, a interface, o sol, a luz, como é que chega, porque a luz ela vem até aqui. Como é que ela chega isso até nós? Chega até a planta aqui, porque às vezes a célula lá, ela recebe luz. Como ela recebe carga elétrica, como ela recebe influência magnética, tanto por campo como influência direta. Você vê, como eu estou dizendo, a influência magnética. Você pega os sensitivos, você colocar ele na planta e ele fazer acelerar o número de clorofila na planta. Olha como é esse processo que isso acontece. Mas ele faz também acelerar a hemoglobina no sangue. Ele faz isso. Como é que esse processo acontece? Ele é um processo magnético. Mas como é a compreensão desse processo magnético? Nós, na maioria das vezes, queremos compreender o processo magnético como uma coisa nessa dimensão. O processo magnético é mais fácil de entender, trazendo a discussão para a quarta dimensão, porque o campo elétrico, ele quando tem a corrente elétrica, ele automaticamente, paralelamente, tem a corrente, o campo magnético. E esse campo magnético, ele tanto pode ir na direção para um lado ou para o outro. Então, o campo magnético lá do perispírito, ele vai na direção do campo magnético lá do corpo mental, como vem na direção também aqui do corpo nosso. Então, há bastante material para que nós pudéssemos discutir, vamos discutir sempre com o olhar dizendo que tem evidências científicas para que possa ser discutido o assunto. O assunto é imenso, é vasto, nós vamos discutir muitas vezes ainda daqui para frente. Eu agradeço a tua consideração de estar acompanhando, mas vamos em frente nessa compreensão do princípio inteligente e as plantas. Deus te guarde, boa sorte. Se você achar interessante, passe esse vídeo aí para frente. Vai com Deus, fica com Deus, meu irmão. Boa sorte.